Olá, 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 galerinha! Tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, ó, eu tô gravando esse vídeo novamente, é a nossa tradicional videoaula, até que eu possa estar explicando um pouquinho sobre o tema dessa sexta atividade que vocês pegaram na quinta-feira na escola, tá? Então, peguem a atividade lá de vocês, peguem a sexta atividade e vão acompanhando o vídeo comigo, combinado? Então, ó, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, e eu vou falar isso todo vídeo, porque ainda tem gente que não está colocando os dados, tá? Então, primeira coisa, preenchem os dados de vocês. Nome da escola, nome do aluno, o número, a série, o período que vocês vão estar realizando essa atividade. São informações importantes que devem ser colocadas, tá? Então não se esqueçam, por favor. Já anotaram? Escreveram? Ótimo! Então vamos lá para a nossa aula, que é um tema muito bacana e muito importante. Então o que a gente vai falar nessa videoaula? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão indígena e negra durante a Primeira República, que é um período que compreende de 1889 a 1930. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão atual, tá? Atualmente, a situação da população negra no Brasil não é boa. Isso vem lá desde 1600, desde quando começaram a ser trazidos da África para serem escravizados aqui no Brasil. E a gente tem uma população, pessoal, de 52% da população no Brasil é negra, tá? E é a população que mais sofre no Brasil, preconceito, discriminação, que está em situação mais precária. E por que isso? Por que os nossos governantes, a sociedade, não faz nada para que mude a situação dessa população que faz parte do Brasil, tá? Que são os nossos vizinhos, nossos colegas, nossos irmãos, nossos pais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre a questão indígena no Brasil. A questão indígena no Brasil hoje em dia também está complicada, porque eles sofrem com a demarcação de terra indígena. Eles estão tendo cada vez mais suas terras sendo retiradas. Eles não têm proteção, principalmente durante a época de pandemia, a época que a gente está vivendo hoje em dia. A proteção que eles recebem está quase zero. Então a gente vai voltar um pouquinho na história para compreender sobre essa discriminação e preconceito racial que tem sendo marginalizados tanto nas relações de trabalho como na acesso à moradia, tá? Então abaixo a gente vai falar um pouquinho sobre a situação desses grupos no Brasil durante o período da Primeira República. Então, os negros na República Velha. A gente sabe que lá em maio de 1888, a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, né, que foi de abolição à escravatura. Com isso, os negros não eram mais escravos. Mas não foi criado, pessoal, nenhum tipo de política pública que ajudasse essa população a ser integrada novamente na sociedade, tá? Então foi basicamente isso. Beleza, agora eu estou livre. Ok, mas o que eu vou fazer? Minha vida inteira foi trabalhar nas fazendas de graça, escravizada. Eu não conheço nenhuma outra coisa além disso. Enquanto isso, as cidades foram sendo urbanizadas, foram sofrendo alterações. Eu não sei nenhum tipo de tecnologia que eles utilizam lá. O que eu vou fazer? O Estado não veio com essa resposta. Então, por conta disso, né, nas áreas rurais, a população negra negociou com os senhores a sua permanência nas fazendas em troca de salários, se misturando a outros grupos de imigrantes, outros camponeses, enfim. Em São Paulo, com essa mão de obra imigrante vindo, que nós estudamos, se lembram, pessoal, que durante esse período, principalmente ali na década de 20, que veio muito imigrante trabalhar nas fazendas, nas cidades. Então, os trabalhadores negros foram dispensados, porque esses grandes empresários, eles preferiram a mão de obra imigrante, tá? Então, eles foram empregados uma vez ou outra, por esse motivo, a alternativa era buscar outros meios de sobrevivência. Então, na cidade, a população negra, a gente falou do campo, né? E agora, como que era a situação da população negra na cidade?
era marcada pela ausência da infraestrutura urbana e pelo constante adensamento da população. Então, tinha cada vez mais gente, só que não tinha estrutura que abrigasse essa população, tá? Então, eles vão trabalhar como o quê? Como vendedores ambulantes, usavam aqueles tabuleiros para vender vários itens. E outras atividades que foi direcionada à população negra foi de lavaderia, carregadores, funileiros, ensacadores, né? Marceneiros, e eram tarefas que não eram muito valorizadas, embora necessárias, não eram nem um pouco valorizadas, tá? Então a gente sabe que eles recebiam muito pouco para exercer essas atividades laboriais, tá? E aí, com a chegada desses estrangeiros, essa parcela, né, da população, ela perdeu espaço em algumas atividades, porque os imigrantes também levavam uma vida difícil. Quando eles escolheram vir para o Brasil em busca de uma vida melhor, ninguém falou para eles que ia ser de fato uma vida melhor. Então, alguns deles também passaram dificuldades e também trabalhavam como vendedores de alimentos, sapatos, né, como carroceiros, também no comércio e indústria. Então, a população negra foi perdendo cada vez mais espaço também. E o que a gente tem que entender sobre isso, pessoal, é que era uma sociedade que tinha uma visão ainda muito escravocrata, tá? Então, na busca de romper essa visão, né, de restaurar os valores que tinham sido tirados à força dessa população, eles passaram a se organizar em associações. Eles tinham como objetivo, né, de caráter social e político, ter voz, ser ouvidos. Então foi a partir daí que surgiu a imprensa negra, que tinha como objetivo a conscientização da população negra, porque não tinha só que conscientizar a sociedade no todo, mas tinha que conscientizar também o colega negro, que às vezes acabava adotando a mentalidade dominante. Então, fazer enxergar, não, isso que fazem com você é errado. A gente tem que lutar por uma situação de vida mais digna, mais justa. Então, eles tinham esse objetivo de conscientização da população negra e da denúncia de questões a ela relacionadas, como a situação socioeconômica, a discriminação e o preconceito, tá? Então, esses jornais eles publicavam matérias sugerindo comportamentos à população negra, tá? Estimulando a autoestima, valorizando suas formas de associação e participação política. E dentre esses jornais, os mais importantes foi a Pátria, o Baluarte, a Pérola, o Alfinete e teve outros. Tudo bem, pessoal? Então, isso é para a gente refletir um pouquinho sobre o papel da população negra na sociedade, na construção do Brasil que a gente tem hoje e no lugar que a gente, enquanto sociedade, oferece para eles hoje. Então, é uma coisa para a gente refletir. Agora, sobre os povos indígenas, né, na República Velha, eles já são marginalizados hoje em dia, principalmente e piorou com a troca que teve de ministérios responsáveis por esse setor, que hoje em dia é responsável pelo Ministério da Agricultura. E não é uma boa coisa, porque é como se tivesse colocado a raposa no galinheiro, entendeu? Porque o Ministério da Agricultura quer terras para plantar. E os indígenas precisam dessas terras para sobreviver. Então, o Ministério da Agricultura vai favorecer o quê? As terras para produzir, tá? Para ter um retorno lucrativo. Então, a história dos povos indígenas do Brasil é de muita luta e muito sofrimento. Então, depois da proclamação da República, os povos indígenas eles vão continuar marginalizados, tá? E aí surge uma corrente de pensamento chamada indianismo, que via o indígena como bom selvagem. E essa corrente ela foi deixada de lado. Por quê? Na República, eles não estão nem aí. Então, essa corrente do indianismo, que foi importante no período imperial, né, que viu o indígena como bom selvagem, não aconteceu na República. Na República, com o intuito de fazer crescer um sentimento nacional, um sentimento patriótico, eles davam valor a figuras como Tiradentes e a dos Bandeirantes. Mas, pessoal, o Tiradentes, que é algo que a gente comemora, né, em abril,
Primeiro que ele não foi uma figura que valorizava ou se importava com o povo, ele só queria deixar de pagar tributos para a coroa, e ele foi o único punido, porque foi um movimento, né, da Inconfidência Mineira, foi um movimento que movimentou vários latifundiários que estavam de saco cheio de pagar tributos para a coroa portuguesa. Então, ele só foi o único punido porque ele era o mais pobrezinho entre os revoltados, tá? Tiradentes, inclusive, tinha escravos, ele não abria mão dessa mão de obra, então ele não foi um bom moço. E os bandeirantes, né, que tem aquele prédio gigantesco em nome deles, os bandeirantes também foi um grupo que, por mais que as pessoas admirem, falem coisas boas deles, eles massacraram a população indígena. Eles vinham lá desbravando o sertão, né, conquistando o território, mas nesse processo massacrando as aldeias indígenas que eles encontravam no caminho. Então a República, por precisar de heróis nacionais, escolheu alguns desses personagens, tá? E aí, pessoal, na última década, como vocês vão acompanhando no textinho de vocês, do século XIX, passam a ser organizadas expedições para a instalação de linhas telegráficas, lá no centro-oeste e na Amazônia, para integrar, povoar e proteger, tá? E aí, Marechal Cândido Rondon, ele foi responsável por essas expedições para instalar as linhas telegráficas. Nesse período, o que foi criado? Foi criado o Serviço de Proteção ao Índio. Ele tinha como objetivo a pacificação e fixação dos povos indígenas, mas a principal meta, né, dessa instituição era a integração total do indígena na nação brasileira. Essa integração, pessoal, significava que ia basicamente cortar pelas raízes a cultura indígena desses povos, para que eles pudessem fazer parte dessa sociedade, né, europeizada, eurocentrada. Tá? Esse contato estava ligado aos interesses governamentais e particular nas terras indígenas. Então, como eu disse, eles não tinham nenhum interesse de verdade de integrar o indígena à sociedade. Eles estavam atrás das terras. Então, muitos indígenas acabaram sendo deslocados para outras áreas, que afetou a saúde, a cultura e até a sobrevivência de alguns povos. Porque pensa, você mora naquela região ali a sua vida toda, você conhece aquela terra, você precisa daquela terra para sobreviver. O seu corpo está acostumado com aquele clima, com aquela geografia, e de repente te tiram de lá. É a mesma coisa que jogar a gente, sei lá, na Antártica, no Canadá. Você acha que a sua saúde está acostumada a tempo frio? Não tá. Então foi isso que aconteceu com muitos povos também. E aí, em São Paulo, né, com o avanço da cultura, do café, lá no século XX, os imigrantes vindo e tudo mais, os povos indígenas foram novamente expulsos de suas terras. E algumas pessoas da vida pública chegaram até a defender o extermínio dos indígenas para que a civilização pudesse triunfar. Com certeza, a história dos povos nativos da nossa terra tem sido de constante luta, constante enfrentamento. Hoje em dia, a instituição que é responsável pela preservação das comunidades indígenas é a FUNAI. Não é mais o Serviço de Proteção ao Índio. Hoje em dia a gente tem a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, foi criada lá em 1967. E entre as atribuições estão a garantia do acesso aos direitos sociais e de cidadania, por meio da educação escolar e promoção de políticas públicas sustentáveis para a sobrevivência desses povos. Então, a FUNAI vai basicamente garantir o acesso às terras que esses povos têm e a sua preservação cultural, tá? Porém, pessoal, não acontece. Hoje em dia, eles ainda sofrem muito com a invasão das suas terras por madeireiros, garimpeiros, por empresas pecuárias, que expulsam eles de suas terras, dizimam tribos inteiras em nome do progresso. Então, para a gente refletir também sobre a situação dos povos nativos. Eram povos que estavam aqui antes dos portugueses, italianos, espanhóis, enfim, antes de qualquer outro povo do antigo continente, da Europa, vir e se fixar. E hoje eles são os povos que mais sofrem, são os povos que a gente mais nega os direitos deles às terras, tá?
E essas terras são importantes para a sobrevivência, faz parte da herança cultural deles. Então, pessoal, vamos lá para as questões? Então, vamos lá. Na primeira, de acordo com o texto Os Negros na República Velha, quais eram as condições da população negra no Brasil após a abolição e durante o período republicano? Então, que situações essa população ficou depois lá da abolição da escravatura? Na 2, ao se estabelecerem nas cidades, de que forma as comunidades negras conseguiram sobreviver no início da República? Então, o que eles passaram a fazer? O que essa população, que essas comunidades negras passaram a fazer, exercer, para que pudessem sobreviver? A 3 está perguntando, o contato com os imigrantes estrangeiros foi benéfico, ou seja, bom, ou prejudicial, ruim ao negro? Justifique sua resposta. Então, se foi bom esse contato dos imigrantes com os negros, é para falar o porquê. Agora, se foi ruim, não ajudou nem um pouco, é para falar o porquê também. Na 4, está perguntando o seguinte, de que forma o negro, mesmo marginalizado, lutou por melhores condições durante o século XX? Então, o que eles fizeram para que a sua voz pudesse ser ouvida? Tá? A 5ª está perguntando o seguinte, como ocorreu no início da República o primeiro contato do governo com as comunidades indígenas no interior do Brasil e qual era o objetivo desse contato? Então, teve um povo lá, que eu disse que tem até uma estátua em São Paulo, em homenagem a eles, que teve contato com essas comunidades indígenas, né, que foi desbravando no interior. E qual foi o objetivo desse contato? 6. Quem foi o Marechal Cândido Rondon e qual foi a sua importância no processo de integração com essas comunidades indígenas? Vai estar falando lá no comecinho do texto, mas eu também explico. Você pode voltar um pouquinho a minha explicação para saber melhor, tá? Na 7, tá falando sobre o papel lá daquela instituição de proteção ao índio, tá? Então, qual foi o papel durante a República Velha? Foi bom ou foi ruim para as comunidades indígenas no Brasil? Justifique. Lembra, eles tinham objetivos claros ali, mas eles eram favoráveis às comunidades indígenas? A 8 é de assinalar. A FUNAI, em relação aos grupos indígenas, A. Tem garantida a sobrevivência dos povos indígenas? A. B. Busca integrar as diferentes comunidades, estabelecendo territórios e regras de convivência? Adota uma postura de neutralidade em relação às tribos, buscando apenas protegê-las militarmente? Garantir ao indígena os direitos de cidadania e a proteção das comunidades no aspecto sanitário e educacional. Então, qual dessas está certa em relação à FUNAI? A 9 está falando sobre a questão das terras indígenas atualmente, tá? E aí está falando o que eu disse no começo da aula, de um período de pandemia do Covid-19, teve um aumento do desmatamento das terras indígenas, que foi de 59%, de acordo com o Greenpeace Brasil. Na sua opinião, os povos originários, os povos nativos do Brasil, eles têm os seus direitos respeitados? É para justificar. Se eles têm, justifiquem. Se não têm, justifiquem também. E a 10 está falando o seguinte, né? Na sua opinião, de que forma a não integração da população negra nos primeiros anos do período republicano contribui para um número elevado de mortalidade? Por quê? No ano de 2017, a gente tem os dados que apontam que 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras, que foi um estudo feito pela IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, como que a forma que não integraram a população negra, no Brasil, no começo do Brasil republicano, como que ele contribui para esse número elevado na mortalidade hoje em dia? Então, pessoal, é isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a refletirem um pouquinho sobre essas questões tão importantes, tão atuais, de cunho social na nossa sociedade, e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem comentar no YouTube, podem mandar mensagem no privado, no grupo, no WhatsApp, que eu estarei respondendo, tá? Um beijo, fiquem bem e até a próxima!